Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Certa noite, Hunter chega visivelmente preocupado de seu treino de basquete. O segundo ano da faculdade tem sido difícil e o técnico de basquete está no seu pé. Ele joga a mochila no chão da cozinha e corre para o andar de cima da casa. A mãe e o pai estão na cozinha cuidando do jantar, mas reparam na atitude de Hunter. O pai desliga o fogão, a mãe comunica ao filho mais novo que eles estão indo conversar com Hunter e pede a ele que lhes dê esse tempo a sós. O casal sobe e se senta na beira da cama do filho. Sua mãe e eu sabemos que as últimas semanas têm sido bem difíceis, diz o pai. Não sabemos como você se sente, mas desejamos saber. Esse período também foi difícil nas nossas vidas e queremos estar ao seu lado nisso. Este foi um grande exemplo de como diminuir a lacuna de valores e fortalecer o vínculo. Na entrevista, o pai me contou que isso fez todos eles se sentirem muito vulneráveis e que chegaram até a chorar. Ele disse que compartilhar as próprias dificuldades da juventude com o filho realmente melhorou o relacionamento entre eles. Quero enfatizar que esses exemplos não são ficção, eles foram citados em minha pesquisa. Sei que não podemos ser modelos perfeitos o tempo todo, mas quando nossas virtudes praticadas estão frequentemente em conflito com as expectativas da cultura que nos cerca, o descomprometimento é inevitável. Se a mãe está exausta depois de uma compra no mercado e vai embora sem pagar uma vez, pode até não ser um grande problema. Porém, se eu vou embora assim mesmo porque o erro não foi meu se tornar uma regra, ela vai precisar flexibilizar suas expectativas em relação às transgressões dos filhos. Se ela liga o carro e vai embora sem pagar, mas logo depois se senta com os filhos e diz com sinceridade que eu devia ter voltado e pagado pelo refrigerante, mesmo que o erro não tenha sido meu. Mais tarde vou voltar lá, e isso é incrivelmente forte. A lição aqui é permitido ser imperfeito e cometer erros nessa casa, mas eu quero viver de acordo com meus valores. Precisamos agir corretamente sempre que pudermos. O exemplo sobre a vodka no lugar da água é emblemático de um conflito comum entre pais e filhos. Ouço os pais dizerem o tempo todo que eu era terrível e fiz coisas que não quero que meus filhos façam. Devo mentir sobre meu passado? Como uma pessoa que também já aprontou das suas, não acho que a questão seja mentir ou não. É mais uma questão de o que e como contamos. Primeiro, nem tudo que nós fazemos ou fizemos é da conta de nossos filhos. Da mesma forma que, quando eles virarem adultos, nem tudo que eles fizerem será da nossa conta. Portanto, devemos examinar a motivação para contar determinada história e deixar que o que estamos tentando ensinar aos filhos governe essa decisão. Segundo, ter uma conversa sincera com os filhos sobre drogas e bebida alcoólica e falar das experiências que tivemos com isso, pode ser útil. Mas classificar o que vivemos como algo muito descolado, ressaltando a importância de ser rebelde, pode estar em desacordo com os valores que desejamos que nossos filhos adotem. Como demonstram esses exemplos de virtudes desejadas versus virtudes praticadas, se quisermos nos reconectar e retomar o vínculo com o outro, precisamos diminuir a lacuna de valores. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores, de maneiras novas e incomodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. E devemos estar preparados, os gremlins vão agir com força máxima, pois eles gostam de atacar exatamente quando se está a um passo de pisar na arena, ficar vulnerável e assumir alguns riscos. Nos próximos 2 capítulos, vou utilizar os conceitos que introduzi aqui sobre como se arriscar corretamente e dizer o que é preciso fazer para promover o comprometimento e transformar a maneira como agimos no papel de pais, educadores e líderes. As 3 perguntas a seguir irão guiar estes capítulos. 1. Como a cultura da escassez influencia as escolas, as empresas e as famílias.
2. Como reconhecemos e combatemos a vergonha no trabalho, na escola e em casa? 3. Como podemos diminuir a lacuna de valores e viver com ousadia nas escolas, nas empresas e nas famílias? Capítulo 6. Compromisso perturbador, ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam rehumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos, aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Não se engane, conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros. Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. Antes de iniciarmos este capítulo, quero esclarecer o que entendo por líder. Líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. O termo nada tem a ver com posição, status ou quantidade de subordinados. Escrevi este capítulo para todos nós, pais, mestres, voluntários e chefes, para todos aqueles que estiverem dispostos a viver com ousadia e liderar. O desafio da liderança na sociedade da escassez. Em 2010 tive a oportunidade de passar um fim de semana prolongado com 50 CEOs do Vale do Silício, na Califórnia. Um dos palestrantes desse retiro era Kevin Surace, na época presidente da Sirius Materials, hoje, Sirius Energy, e eleito o empreendedor do ano de 2009 pela revista Inc. Eu sabia que Kevin iria discursar sobre inovação perturbadora, portanto, na minha conversa com ele, antes de nós dois falarmos para o grupo e antes que ele conhecesse meu trabalho, eu lhe perguntei: qual é a maior barreira para a criatividade e a inovação? Kevin pensou por um instante e disse: não sei se isso tem um nome, mas, sinceramente, é o medo de lançar uma ideia e ser ridicularizado e menosprezado. Se estivermos dispostos a passar por essa experiência e sobrevivermos a ela, depois virão o medo do fracasso e o medo de estarmos errados. As pessoas acham que só são boas se suas ideias forem boas, que suas ideias não podem parecer estranhas demais e que elas não podem deixar de saber algo. O problema é que as ideias inovadoras geralmente parecem loucas, e o fracasso e o aprendizado fazem parte da revolução. Mudança gradual e evolução são importantes e precisamos delas, mas estamos ávidos por uma revolução verdadeira, e isso exige um tipo diferente de coragem e criatividade. Antes dessa conversa eu nunca havia perguntado especificamente sobre inovação aos líderes que entrevistei, mas tudo o que Kevin disse estava em sintonia com minha pesquisa sobre trabalho e educação. É verdade mesmo, falei para Kevin. A maioria das pessoas e empresas não consegue suportar a incerteza e os riscos da verdadeira inovação. Aprender e criar são atitudes que, por natureza, nos colocam em posição vulnerável. Nunca há certeza suficiente. As pessoas querem garantias. Exatamente. Tem algo relacionado ao medo que impede as pessoas de irem em frente. Elas se concentram no que já sabem fazer bem e não correm mais riscos. Houve uma breve pausa em nossa conversa, até que ele me fitou e disse: vejo que você é pesquisadora. O que faz exatamente? Dei risada. Estudo esse algo relacionado ao medo. Sou uma pesquisadora da vergonha e da vulnerabilidade. Quando voltei para o quarto de hotel, peguei meu caderno e escrevi notas sobre a conversa com Kevin. Ao pensar sobre aquele algo relacionado ao medo, me lembrei de outra anotação que havia feito no mesmo caderno. Voltei algumas folhas e encontrei o que tinha escrito depois de conversar com um grupo de alunos do segundo ciclo do ensino fundamental sobre suas experiências em sala de aula. Quando pedi a eles que me dissessem qual era a chave para o aprendizado, uma menina deu a seguinte resposta enquanto seus colegas assentiam com a cabeça. Às vezes, dá para fazer perguntas ou desafiar ideias durante a aula, mas se a gente pega um professor que não gosta disso, ou se alguns colegas ridicularizam quem age assim, é terrível.
Acho que a maioria de nós acaba aceitando que o melhor é manter a cabeça baixa, a boca calada e as notas altas.